E falando em relação às ponderações do tratamento, o que é importante entender é a idade gestacional da paciente e se a gente está falando de um aneurisma roto ou não. No caso da idade gestacional, o mais importante é que nós tenhamos a identidade com o obstetra, principalmente de quando que a maturidade pulmonar do paciente foi alcançada. Normalmente, a idade gestacional para isso é em torno de 34 semanas. Esse seria, em princípio, o objetivo de prolongar a gestação numa paciente com aneurisma cerebral e que, de maneira individualizada, pode fazer esse segmento. Ou seja, uma paciente com aneurisma cerebral que já sabe que ele tem e ele não é roto, a gente tende a optar por aguardar até a 34ª semana, porém sempre identificando variáveis que possam fazer com que essa paciente aumente o risco de ruptura, dor de cabeça, aumento da pressão arterial, episódios de convulsão, todas essas situações que podem levar o aneurisma a romper. No caso de um aneurisma roto, este dado de 34 semanas passa a não ser mais nenhum objetivo. O objetivo passa a ser garantir a integridade física da mãe e secundariamente do filho. Ou seja, o objetivo sempre é que a gente mantenha a integridade física da mãe, por mais terrível que seja dizer isso daí. E a gente tem que entender o como tentar ponderar para que os dois possam ter os benefícios de serem salvos. Então, quais são as ponderações para um tratamento de um aneurisma roto, considerando-se a técnica de embolização? A embolização é um procedimento mais rápido, um procedimento que, por ser mais rápido, tende a expor a paciente, a gestante, a menor quantidade de anestésicos, ou seja, a duração da anestesia é também muito menor e, de uma maneira muito breve, esse tratamento pode ser estabelecido, associado também com a grande vantagem da embolização de um menor tempo de hospitalização. Porém, a embolização também tem os seus pontos nevrálgicos. Quais seriam eles? A primeira é a necessidade de heparinização, uma vez que esse paciente, para que faça o tratamento com a técnica de colocação de molas e de stents, tem que ser submetido a um regime de heparinização, ou seja, uma paciente com aneurisma roto, que as pessoas podem erroneamente pensar que é um tratamento mais simples, você vai dar uma substância para o paciente que aumenta a tendência de hemorragia, ou seja, numa situação de uma paciente com aneurisma roto, isso tem que ser muito bem ponderado pela equipe médica. Assim como nos pacientes que vão fazer a embolização, a opção por tratamento, o ideal é que seja feito após o parto, porque não com a criança ainda no ventre da mãe, porque há uma exposição à radiação, por mais que a gente consiga colimar, ou seja, fazer com que essa radiação seja dirigida, além de proteger o abdômen da gestante com coletes de chumbo para impedir que a radiação chegue, a paciente é exposta à radiação, ou seja, existe um risco teórico de exposição do feto à radiação, o que é algo potencialmente lesivo. E em relação aos pacientes que vão fazer a cirurgia dita convencional, as ponderações seriam principalmente relacionadas ao tempo do procedimento, que é um procedimento mais prolongado, um procedimento com maior exposição aos anestésicos, ou seja, o tempo de anestesia é muito maior. A vantagem de não expor o paciente à radiação, no caso da embolização, a cirurgia não expõe o paciente a nenhum tipo de radiação, o que para eles é muito interessante, porém sempre tendo que ponderar essa questão do tempo do procedimento baseado na complexidade da lesão. Existem aneurismas cerebrais que com breve período você consegue fazer o tratamento, já outros o tratamento é muito mais prolongado, fazendo com que a ponderação anestésica junto da equipe multidisciplinar tenha que ser sempre ponderada. E finalizando, em relação ao tratamento cirúrgico, ela pode ser feito em qualquer momento, ou seja, com a gestante com aneurisma cerebral roto ou com aneurisma cerebral não roto e nas mais variadas etapas da gestação. Ou seja, o que define a necessidade do tratamento dessas gestantes é a apresentação dos sintomas, a característica das lesões e, obviamente, a possibilidade de intervir antes de uma situação ruim, a ruptura do aneurisma ocorrer. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.